Boa noite, gente. Boa noite. Como é bom a gente poder falar de Jesus, falar de Deus. Mas melhor ainda é quando a gente consegue dar um pouquinho da gente. Dar um pouquinho da gente. Então hoje nós vamos falar sobre a prece. Por que falar sobre a prece? O que leva a gente a fazer essa busca de um assunto e chegamos em algo assim tão banal ou tão rotineiro? E a prece, embora seja deveria ser nossa rotina, acredito eu que a mais das vezes, geralmente, nós sempre a deixamos para outro momento. Principalmente, acabamos deixando para na hora do descanso. Quando chegar a hora da noite que eu for dormir, eu vou orar. Como se oração fosse algo realmente banal, desnecessário. Então, principalmente nesse momento, para falar sobre prece, é preciso falar sobre Deus. E eu tomei a liberdade de pegar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, tá? É esse livrinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, é um capítulo que é todo dedicado à prece. E também no Livro dos Espíritos nós temos a lei de adoração, que são as leis morais. Vai da questão 649 até 673. E para falar então sobre prece, nós temos que falar em Deus. Porque nós fazemos preces direcionadas a alguém. Mas é preciso que tenhamos consciência que todas as preces endereçadas a qualquer espírito no nosso planeta, que possam utilizar-se de qualquer religião, católica, evangélica, umbandistas, judeus, todos estes seres, indistintamente, são autorizados ou desautorizados ao auxílio por Deus. Aí vamos dizer assim, desautorizados? Espere que a gente vai explicar. No Evangelho segundo o Espiritismo, que eu mostrei para vocês que está ali, existe no capítulo 28º, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec dedicou às preces espíritas, às preces espirituais. Existe uma explicação do Pai Nosso. Cada pedacinho do Pai Nosso, que eu não vou fazer daqui, porque vai demorar muito tempo. E eu acho que nós não comporta nesse momento. Mas eu tirei uma parte, para que a gente faça uma pequena reflexão. Ali diz, da parte do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só essa frase, gente, já daria uma palestra inteira. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E os Espíritos nos explicam: se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com o superior, quão maior não deve ser da criatura para com seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a elas se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então ele fará a tua vontade na terra, como os eleitos já a fazem no céu.
Nós aceitamos a vontade de Deus? Porque fazer oração nós fazemos. As preces são todas levadas à espiritualidade. Mas aceitamos a vontade de Deus? Compreendemos que seja feita, Senhor, a tua vontade, mesmo que eu queira o inverso. A prece é uma invocação. O que é uma invocação? Invocação é um pedido, é um chamado, é uma necessidade que precisa ser resolvida. Precisa ser, de uma vez por todas, ouvida e experienciada. A prece é uma invocação que sai de onde? De dentro de nós, num caminho que segue a um destino. Porém, como acontece a prece? Essa transmissão de pensamento, porque a prece é o pensamento propriamente dito. Quando nós pensamos, de alguma forma, nós estamos invocando. Que engraçado, né? A maioria de nós acha que a prece acontece no momento em que nós paramos e fazemos a oração ou a prece. Mas ali existe o quê? Existe um pedido urgente, né? Porque a oração é aquele momento que ele diz assim: Senhor, ajuda a minha família, Senhor, protege meus filhos, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu estou pedindo aqui. Mas todos os nossos pensamentos são invocações. Aí nós vamos aqui mais abaixo, que eu quero explicar para vocês através de uma mensagem de Emmanuel, que é o espírito protetor de Chico Xavier, e ele comenta sobre a oração do justo, porque uma das coisas que nós mais adoramos fazer, eu vou no centro espírita, vou falar com fulano de tal, vou pedir para ele orar pela minha família, orar por nós, orar por aquele doente, orar pela situação financeira da minha casa. Por quê? Por que a minha oração não serve? Né? Precisa de uma oração específica de alguém. Por que a gente acha que a força do outro é maior que a minha? Aí Emmanuel fala o seguinte sobre a oração do justo, que de onde saiu a oração do justo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, disse o discípulo Tiago, no capítulo 5, versículo 16. A oração do justo é forte. Por que isso? Aí Emmanuel fala o seguinte: considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo o impulso e todo o anseio constituem também orações por parte da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhote, no imo do ser, permanece implorando lições de amor, que lhe modifiquem a expressão selvagem que ela ainda possui. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os próprios impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas nos esforços dos seres viventes, valem por si, por súplicas das criaturas ao Criador, ao Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda que, porém,
temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projeto será imediatamente atraído para baixo. Jogue para cima. Ela vai atingir um certo ponto, mas obrigatoriamente ela terá que descer. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte de teu irmão e o aroma se espalhará por toda a atmosfera presente. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente a providência divina através da natureza e vive sempre Deus nos respondendo. Qual é essa questão? Quando nós nos dirigimos a Deus, estamos fazendo esse movimento através de uma condição nossa, que é preciso que a gente se pergunte como eu estou pedindo. Aquele pedido que eu estou fazendo é aquele que eu chego no meu quarto à noite e dirijo um processo momentâneo de pedido que faz algo que é automático. Meu Deus, proteja meus filhos, a minha família. Estão vendo? Sai da minha boca, mas não sai do meu coração. Quais são as nossas necessidades? Aonde que a nossa oração, a nossa prece, ela se torna profunda? São nos momentos mais difíceis. Quando passamos pelas piores necessidades. Ali nós percebemos que parece que foi do fundo da alma, que saiu lá de dentro do nosso coração um movimento que pedia força, que pedia ajuda a seres que pudessem nos ajudar. Não fazemos nem questão de quem seja. Pedimos com tanto fervor que a nossa prece parece que ela nos dá um banho de paz, que tira um peso tão grande de nós, que nós temos a certeza que alguém ouviu. As preces todas são ouvidas por Deus. Todas as nossas preces, elas vão alcançando as dimensões superiores. Porém, o que dá a ela essa força, esse vigor, essa explosão que ela eleva de tal forma que ela chega aos espíritos maiores e algumas chegam até Jesus, é justamente essa vontade que faz com que elas alcancem essa impulsão. E essa vontade, ela é exercida justamente pela nossa necessidade. Então, quando a gente ora e faz essa oração matinal, mesmo que seja o Pai Nosso, ela se torna rasa. Que diz o Victor Hugo, um palestrante espírita, que ela se torna xoxa, porque ela perde a força que ela deveria ter e que nós precisamos justamente nos conectar com a espiritualidade, conectar com o nosso coração. Diz Tiago, que nós devemos ir para dentro de nós, no nosso quarto espiritual, que é o nosso coração, e ali pedir ajuda. Vou olhar aqui, que eu tenho aqui a minha colinha. Não estou achando agora, mas depois eu olho e procuro para dizer para vocês. Mas dizia Jesus para nós: entra no teu quarto escuro, fecha a porta
E ali, e conectado com Deus, Ele que tudo sabe, que tudo ouve, te ouvirá em secreto e tentará fazer o que melhor puder por ti. Por que eu digo que fará o melhor que puder? Porque dentro das nossas necessidades, Deus vai nos dar aquilo que precisamos. Nem sempre é aquilo que nós queremos, mas com certeza é aquilo que precisamos. E é a nossa condição de homens hoje, errantes, que nos coloca nessa condição de ficarmos querendo de Deus coisas que não são necessárias para nós. Mas Deus nos pede que os nossos corações se atrelem, se juntem, se unem às boas vibrações de amor. Porque só através das vibrações que nós conseguiremos alcançar aquilo que nós desejamos. A espiritualidade, amiga, está sempre aguardando de nós os bons sentimentos, os nossos pensamentos que realmente alcancem a espiritualidade. Mas o que nós fazemos realmente são pensamentos de superfície. O universo é feito de 3 elementos, que nós chamamos a Trindade Universal. Deus, por excelência, que é o nosso Pai. Os espíritos, que seriam a inteligência. E a matéria, que é onde nós estamos mergulhados. A matéria universal seria todo o material necessário para as criações dentro do nosso universo. Porém, a matéria é impregnada de Deus. Deus não está na matéria propriamente, porque Ele está para além da matéria. Porém, é um mecanismo aonde Deus consegue nos ouvir. Porque todos os nossos pensamentos, eles estão nadando. Estão nessa correnteza que é essa matéria universal, que é o fluido cósmico universal. Então, esse fluido, ele está recebendo a todo momento dos nossos pensamentos, que poderão ser pensamentos bons ou pensamentos ruins. E lembram da leitura feita sobre a oração do justo? Os pensamentos bons seguirão caminho para chegar àqueles que a receberão, que são também preces. Os pensamentos são também preces. Os nossos pensamentos não tão bons também seguem o caminho e chegarão e alcançarão aqueles que vibram exatamente na mesma sintonia vibratória que nós possuímos. Por isso, nós devemos ter vigilância. Por isso Jesus nos falou: vigiai primeiro, vigiai e orai. Vigiai os teus pensamentos. Saiba em que você está pensando. Porque nós queremos ser os justos. Achamos que estamos sendo justos. Mas os nossos pensamentos do dia a dia nos levam aonde não queremos ir. Esses pensamentos, quando alcançam, sintonizam com esses irmãos nossos, não tão bem, com pensamentos tão bons, eles não são culpados, porque nós estamos irradiando esses pensamentos. Eles se aproximam porque essa sintonia se torna cada vez mais próxima. Aí a gente pergunta: por que eu estou com tantos obsessores? Vigiai teus pensamentos. Crede que só se aproximará de ti irmãos bons se você tiver bons pensamentos. Se você atrai aqueles irmãozinhos não menos dignos, o que você pode fazer por eles? Pensamento
pedindo que eles alcancem as casas espíritas. Meu irmão, vá para uma casa espírita. Estou mentalizando para que você receba o atendimento necessário na casa espírita. Isso é oração. Isso é oração. Nós estamos a todo momento pensando. Pensamento é oração, é prece. A prece só se diferencia no momento em que eu paro para fazê-la. E então ela torna a ter um significado. Ela já existia, mas agora ela tem um significado. Estou fazendo a prece. Então eu estou parando nesse momento e estou pensando, e o meu pensamento agora, ele está se direcionando e a minha vontade está se efetivando no desejo sincero de que tal e tal coisa aconteça. Por isso disse, a prece é louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus, louvar ao Pai. Naquele primeiro momento que eu falei sobre Deus, o que é Deus? Criador das criaturas. Quando eu tomo consciência que Deus está em mim, que Deus está em todos os lugares, que Ele conhece das minhas necessidades, Ele me compreende profundamente. Então, Deus está comigo e eu louvo a presença de Deus em mim. E eu peço, humildemente, a Deus que Ele promova em mim mudanças, que eu creia com amor, com a certeza de que tudo aqui está certo, que as coisas que chegaram até mim, mesmo com dificuldades, foi justa, porque foi a minha imperfeição que levou com que essas situações acontecessem na minha vida. Então, se eu agora já tenho consciência que as minhas falhas, como um ser que ainda está em aprendizado, me levaram a ter essas situações, o que eu posso fazer, meu Deus, para conseguir diminuí-las ou para que eu consiga entendê-las e não mais ser influenciado por essas situações? Porque elas só chegam a mim porque eu preciso aprender. Estou num planeta de provas e expiações, agora já se transferindo para uma transição planetária. Então, eu agora já me percebo como aquele que está em aprendizado. Mas preciso, Senhor, preciso acordar para isso. Quando os problemas, quando as dificuldades chegarem, por favor, me ajuda. Me faz acordar e entender aquele processo que eu estou vivendo. Que essa dor que eu estou vivendo, ela não precisaria ser vivida. Mas se ela já aconteceu, o que eu posso fazer para que ela não exista mais? Para que ela, de uma vez por todas, não passe a retornar na minha vida para que eu aprenda. Porque se a gente olhar para a nossa vida no passado, não o passado distante, mas um passado bem próximo, nós estamos vivendo as mesmas experiências quase que todos os dias. Acontece na nossa casa uma discussão em família. Como é que eu ajo? De novo eu entro num processo de discussão alta, altero a minha voz, o outro também acaba também se alterando, o outro ou se altera, ou eu vou para o quarto, não quero brigar, vou para o quarto, não converso. Aí eu faço isso no primeiro dia. Lá, uma semana depois, de novo ao mesmo assunto, porque ele parece aquela feridinha aberta, que a gente aproveita esse momento para encontrá-la. E de novo estamos falando sobre a mesma coisa, mas com outro aspecto. Aí eu nem me dou conta que eu estou vivenciando a mesma situação. E nós vivemos isso todos os dias, ou de semana em semana, ou de mês a mês, ao ponto de dizer assim, poxa, parece que isso aí já aconteceu na minha vida. E por que está acontecendo e eu ainda não aprendi?
Se são discussões, o que eu posso fazer para me liberar dessas discussões em família? Até que ponto eu posso ceder? Até que ponto eu posso pensar, bem, eu não vou brigar, não vou brigar. Agora acho que não é o momento. Você está certo, tudo bem, está ótimo. Leve 1 dia, 2 dias, apazigue o seu coração, se renove com seus pensamentos, faça uma boa oração, converse com Deus, diga, Senhor, eu tive uma briga hoje, não foi algo que eu gostei, quis revidar, mas já consegui manter-me equilibrado para dizer, não, eu não vou fazer, mas eu não estou sabendo resolver. A situação ainda me dói, ainda sofro quando penso. O que eu posso fazer? Me ajuda, me liberta disso. Traz para mim algo que me ajude a resolver. E eu tenho certeza, Deus ouve sempre as nossas preces. Deus ouve sempre os nossos pensamentos. Deus ouve sempre as nossas solicitações. Ele está conosco. E aonde é que nós estamos achando que estamos, que achamos que Deus não está? E é essa confiança em Deus que eu posso dizer com segurança, Deus está me ouvindo. Então, o que está acontecendo? Sou eu que não estou entendendo as respostas dele. Aí, às vezes, acontece alguma coisa, a vida, segue, e aí lá vem uma notícia boa, depois de uma situação difícil que a gente rezou, mas não foi Deus. Não foi Deus, não foi Deus. Foi a sorte, foi o acaso. Olha, consegui resolver, fulano, meu amigo de tanto tempo, solucionou o problema para mim. Não foi Deus. Deus não inspirou o teu irmão, o teu amigo, o teu vizinho para te chamar e te dizer, olha, lembra daquele probleminha que tu estava, ou daquele emprego que tu estava procurando? Ciclano tem uma vaga para ti lá. Deus age com o homem através do homem. As possibilidades são N possibilidades. Deus se faz presente em todas as possibilidades que a gente pode imaginar. É preciso apenas compreender aquilo que Ele faz através das pessoas que estão ao nosso redor e ser agradecido. Porque a mais das vezes nós não agradecemos a Deus. Agradecemos a todos que chegaram ali e fizeram a sua parte. Mas não dizemos, Deus, obrigada. Obrigada porque eu sei que foi a tua mão que resolveu essa situação. Eu sei que foste tu, que através de todas as dificuldades que eu passei, aprendi de uma vez por todas que essa situação em família não pode mais acontecer. Que eu posso fazer a minha parte. Por favor, intui aquele que está do meu lado, para que também consiga compreender. Mas se ele não compreender, que eu saiba esperar. Porque é essa a minha parte, aquilo que me compete. O que me compete é compreender que o outro ainda não está na mesma condição que eu. E não quer dizer que eu esteja melhor que ele, mas que nesse momento eu já entendi alguma coisa. Talvez ele tenha entendido até muito mais que eu, e eu ainda me acho melhor, Então, a humildade diante das situações. Aí a gente pergunta, por que a prece, Se Deus, então, está em todos os lugares, conhece todo mundo, conhece os meus segredos mais íntimos, então para que eu faço prece todo dia? Deus sabe das minhas dificuldades. Para que eu exercite a humildade. Deus me conhece, mas eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou. Então, quando eu vou para o meu quarto,
na hora da dor, na hora que os sofrimentos mais difíceis aparecem na minha vida, e aí eu vou ali no quarto, envergonhado e pedindo, porque eu já pedi para todo mundo ao meu redor, né? Que a gente, nesse momento, a gente movimenta terras e mundos. A gente fala com um amigo para resolver o problema, a gente fala com o irmão, a gente pergunta para fulano, você sabe de alguém que pode fazer isso por mim? Você sabe de algo que pode acontecer? Você sabe. Mas quando a gente vê que deu tudo errado, vejam só, quando a gente vê que deu tudo errado, aí a gente vai para o quarto, desesperado, desesperançado das possibilidades humanas e materiais. Aí a gente vai buscar Deus. Aí a gente vai. E aí a gente pede. Aí a gente pede com tanta força, com tanta humildade, que aí essa nossa prece, pela vontade imensa, intensa, de que chegue alguém lá em cima que me ajude, aí ela vai assim, que parece um jato. E por que a prece do justo tem mais força? Porque o justo não é aquele da justiça. O justo é aquele que segue a lei de Deus na sua maior pureza. No Evangelho segundo o Espiritismo tem a parte que eu amo particularmente, o homem de bem. Porque para eu pedir, eu tenho também que agir no bem. Então, a prece do justo, ela tem poder, diz Tiago. Ela tem muito poder. Porque ali existe um coração que já se pacificou, que já não faz o mesmo movimento que nós, que é falar com tantos amigos, até depois lembrar de Deus e aí parar para falar com Ele com tanto fervor. A prece do justo faz diferente. Ele vai para dentro do seu quarto, ele fecha a porta e ele conversa com Deus primeiro. Porque ele sabe que é Deus quem vai agilizar todo o processo de ajuda, para que eu possa então falar com meus amigos, ou com meus irmãos, ou com aquela pessoa indicada, para resolver, solucionar os meus problemas. Mas aí eu já estou inspirado, eu já vou na pessoa certa, né? Que aí a gente diz assim, puxa, que coincidência, era você mesmo que era para resolver a minha situação. Que legal, né? Aí ninguém diz assim, ó, que bom, meu Deus, que me deste essa inspiração para chegar na pessoa certa, no momento certo, para resolver a minha vida, que nesse momento precisava muito de atenção. Quando eu optei por esse assunto, é porque a mais das vezes me incluo nisso, gente. Não sabemos rezar. E somos orgulhosos. Por isso a gente pede entre amigos e não pede para Deus. Achamos que estamos muito bem. Aí quando a gente cai, é que a gente lembra. Obrigada a todos. Perdão se machuquei alguém. A minha intenção é que a gente possa conversar. Não sou palestrante. Sou apenas alguém que está passando um pouquinho das experiências que já vivi e que posso falar. Ainda erro muito, como falei, mas estou no caminho. Se eu puder ajudar, se puderem aproveitar, sejam todos beneficiados. Muito obrigada a todos.